Senhor, a tua palavra traz direção, o Senhor acende a luz pelo caminho, o Senhor nos guia, o Senhor nos dirige. Hoje mais uma vez, renova teu favor sobre nós, fala conosco pela tua misericórdia eterna, pelo teu amor, a tua bondade. Que o Senhor abençoe, meu Deus, nossas vidas, que o Senhor traga sobre nós entendimento através da tua palavra. Põe a mão sobre o teu coração, diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pois bem, querido, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 30. Na semana passada, dentro da bênção da família, nossa campanha do mês, eu trouxe para você uma palavra acerca de Obed-edom, o geteu, um sacerdote que estava próximo, era o sacerdote mais próximo de onde aconteceu um acidente espiritual, quando Davi, o rei, naquela ansiedade de levar a arca do Senhor para Jerusalém, para que o Senhor voltasse a ser exaltado no templo e se manifestasse para o povo, ele na ansiedade coloca aquela arca que deveria ser carregada no ombro dos sacerdotes, em cima de um carro de boi, com toda a pompa, com toda a glória. E Deus não quer pompa, Deus não quer glória, Deus quer ser adorado com coração singelo, coração puro, amém? Quando Deus quer dar algo grandioso, Deus dá, não pela grandeza da coisa, mas pela infinitude do seu amor, pela imensa misericórdia que Ele tem para conosco. Eu creio que Deus realmente nos abençoa com coisas grandes, mas eu acredito que coisa grande só cabe em coração pequeno, se é que você me entende. Coração pequeno no sentido da humildade, no sentido da subserviência, no sentido do saber esperar em Deus todas as coisas, no sentido de um coração que sabe exaltá-lo, independente de quanto receba louvores da parte dos homens, ou de quanto esses homens possam aplaudi-lo e dizer quão bom ele é, quão habilidoso ela é, quão famoso ela é, quanto grandioso, inteligente, habilidoso, quantos bens possui. Não, Deus não está preocupado com isso não. Ele abençoa porque Ele ama seu povo, ama seus filhos, mas Ele é responsável também. Ele não vai dar para mim ou para você coisas que às vezes possam não fazer bem para nós, possam engrandecer nossa alma, nosso coração. Experiências como essa acho que a gente vive todos os dias, né? Deus queria a arca com Davi, Deus queria a arca em Jerusalém, mas Deus não queria a coisa feita da forma errada. Deus não queria a coisa fora da hora. Deus não queria nada dando certo com o espírito incorreto. Davi não estava com o espírito correto. Davi era um grande homem de Deus, mas até homens de Deus, ainda grandes, podem falhar nas suas intenções. Deus não entra nas nossas loucuras. Pelo contrário, Deus nos guarda delas. E muitos nãos de Deus, na verdade, ainda não são nãos. Alguns nãos de Deus espere mais um pouco. Talvez você interprete como não, mas Deus está apenas dizendo que você amadureça, que você cresça mais um pouco. Aquela não era a vez de Davi, aquela era a vez de Obed-edom, o geteu, um sacerdote esquecido numa cidade pequena, distante, mas que fazia o serviço da casa do Senhor com muito coração. Ele, apesar da autoridade que tinha como ministro de Deus e sacerdote, nunca usurpou dessa autoridade, de maneira a se exaltar perante uma sociedade, até porque ele tinha em casa uma vergonha. Ele era um homem que servia a Deus de todo o coração, mas tinha filhos conflituosos, tinha uma esposa que não estava satisfeita, não estava contente, com quais circunstâncias exatamente eu não sei, talvez ela nem estivesse mais amando o seu marido. Vamos, como a Bíblia deixa em aberto, né? Vamos imaginar cada situação que cada um de nós passamos,
e vamos transportar para Obed-edom para ele nos trazer esse exemplo. E a arca vai parar na casa de Obed-edom por ordens de Davi. Achem um sacerdote, um homem de Deus sério, que possa cuidar da arca até que a gente veja o que vai fazer com ela. E essa arca vai para lá, e a Bíblia diz que a arca permaneceu na casa de Obed-edom por ordens do rei Davi por 3 meses, 90 dias, diga comigo, 90 dias. E a Bíblia diz que enquanto a arca do Senhor esteve na casa de Obed-edom, o geteu, o Senhor abençoou a sua casa e prosperou tudo quanto ele possuía. O Senhor trouxe conserto, 3 meses, o Senhor trouxe conserto por uma suposta rebelião dos filhos, o Senhor trouxe conserto por um suposto trauma de casamento que ele tinha, o Senhor trouxe conserto por um suposto mal de relacionamento interpessoal dentro da família, o Senhor trouxe um conserto talvez suposto na área financeira, de dentro do seu lar, onde talvez eles padecessem alguma necessidade, mas a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado em tudo. Quando a Bíblia usa o termo tudo, a Bíblia fala que havia problemas em várias situações. Era um homem que tinha Deus, mas era um homem que passava por momentos difíceis, especialmente na família, porque o foco do texto bate em cima do que Deus prosperou na casa, com os seus familiares. Eu gostei muito desse texto, por isso trouxe uma palavra nesse sentido, usando esse texto para você na terça passada. Hoje, eu quero mostrar para você 2 mulheres da Bíblia. Uma levou a arca para sua casa, a outra não. A outra levou coisas abomináveis ao Senhor. Uma usou a estratégia de Deus para fazer a guerra, a outra fez a guerra segundo a estratégia da sua carne e teve um fim trágico na sua vida. A primeira delas nós encontramos em Gênesis capítulo 30, que eu te anunciei. A partir do versículo 1 você vê a história de Raquel, uma das esposas de Jacó, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó. A expressão bíblica é: teve ciúmes de sua irmã, inveja, ciúme, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Então Jacó, o marido, ao invés de ter compaixão da esposa, ao invés de acalmá-la, a Bíblia diz que ele ficou irado com ela. Jacó irou-se contra Raquel e disse: por acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Talvez você diga num primeiro pensamento: como esse homem era grosseiro, né? A moça era estéril, não podia ter filho. Num ato de desespero, ela pede filho ao marido, e o marido responde desse jeito: você acha que eu sou Deus para abrir o teu ventre que ele secou? Mas a Raquel estava colhendo aquilo que ela estava plantando. Primeiro que a atitude que movimentou ela foi ciúme ou inveja, porque a irmã tinha filhos, ela não. Ela estava com orgulho exacerbado, porque ela disse: dá-me filho, senão eu morro, eu não vou mais suportar a minha irmã passando com um filho na minha frente, eu não tendo um neto para dar para meu pai. Orgulho, porque ela estava medindo o amor que ela tinha da parte do esposo, ou da parte do pai, por aquilo que ela devolvia a eles, e não pelo que ela significava para eles. E depois ela ouve uma palavra dura. A Bíblia continua dizendo: respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva. Ela tinha uma empregada que o marido mantinha para ela. Coabita com ela para que dê a luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Eu pergunto: o filho era dela? De quem que era o filho? Da empregada. O filho da empregada em adultério com o marido dela, que ela mesma determinou que acontecesse. Costume da época, não vou entrar nessa história agora do costume, porque isso aqui vai muito longe, né? A gente tem que estudar muito para entender isso aqui. Mas de qualquer forma é uma relação completamente fora do padrão de Deus. E chamou esse filho Dan. E é interessante, quando Jacó vai abençoar os seus 12 filhos,
De Dan, sabe qual foi a palavra de bênção que Jacó deu? Dan, de ti sairá o tropeço. Alguns teólogos chegam a arriscar dizer que o anticristo que há de se manifestar e enganar muitos fiéis, ele vai ter a linhagem de Dan, por conta dessa palavra de Jacó. Dan, de ti sairá o tropeço. Isso é bênção ou é maldição, igreja? Maldição, porque um filho que não veio à base de prazer, de alegria, de planejamento, de milagre, ela agradeceu um milagre que não era dela, o filho era da serva. E assim acontece outra vez, concebeu outra vez Bila, serva de Raquel. Ela gostou da brincadeira, ela gostou do estratagema, e deu à luz um segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido, olha o termo que ela usa, com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Eu pergunto para você, ela estava pondo o filho no mundo pelo prazer de ser mãe? Ou ela estava pondo no filho pelo orgulho de perder para a irmã? E quem disse que ela era uma derrotada? Ela tinha uma enfermidade, ela tinha uma anomalia dentro do seu ventre, do seu útero. Por qual motivo, por qual propósito? Não sabemos. Mas de qualquer forma, as armas que ela usou foram armas da carne. Sedução, a base de orgulho, a base de ciúme, estratagemas, intenção de sobrepujar a irmã, de dar uma lição nela. Isso desencadeou todo um processo. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu para Jacó também. Jacó começou a ter que trabalhar com as empregadas. Irmão, virou uma balbúrdia aquela casa. Ninguém mais sabia qual era a mulher que estava gemendo dentro daquele quarto. Hoje é quem? De quem é esse filho? O pai todo mundo sabia quem era, mas a mãe ninguém mais sabia, nem as próprias mães. Porque as servas tinham amor de mãe, amamentavam com o leite do seu seio, mas não podiam chamar de filho porque eram escravas. Um ambiente muito impropício para gerar uma família funcional, uma família saudável. E assim vai, meu irmão. Aí acontece aqui no versículo 14, foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite fez mais uma gemer, e ninguém sabia quem era dessa vez também. Porque uma irmã, casada com o marido da outra irmã, que era cunhada da esposa do marido dela, já deu um nó, né? Chegou mandrágora, diga comigo, mandrágoras. Agora eu vou te mostrar onde é que Raquel foi parar. O que são mandrágoras? Mandrágora é uma espécie de uma flor, ok? Uma planta que dá uma flor. Naquela época, preste atenção, quem lembra daquele negócio do São Longuinho? Se eu achar o que eu perdi, eu dou 3 pulinhos. Como é que é o nome que você dá para isso? Mandinga, crendice, conto de fada, friagem, não funciona, não tem nada a ver com isso, não tem espiritualidade nenhuma nisso, Deus não opera nisso. Eu vou até mais longe, nem o diabo não mexe com isso, poderia tirar proveito, mas é tão chulo que nem o diabo quer mexer com isso. Pois é, naquela época acreditava-se que mandrágoras tinham um poder sobrenatural, era para fazer macumba que ela queria mandrágora, ou seja, macumba, da mais ruim que tem, pegar e fazer uma poção daquele negócio lá, e fazer
os calafobéticos lá, e isso a engravidaria, porque feitiços à base de mandrágora abriam a madre de mulheres estéreis. Era o que se cria, era uma das crendices da época. Olha onde é que a coisa foi parar. Você dá uma pegada no maridão hoje, que o dia é meu, e você me paga isso com as mandrágoras do teu filho. Por quê? Vou fazer uma poção, vou fazer lá uma macumba, uma feitiçaria, eu vou engravidar dele. Trocou o marido pelas mandrágoras. Sabe o que aconteceu? Naquela deitada de Jacó com Lia, a troco de mandrágora, quem engravidou foi Lia. Mandrágora funciona para outra, para ela não funcionou nada. Funcionou as mandrágoras, para outra. Ela foi lá no saravá, foi lá no capeta, buscou o feiticeiro, faz lá para mim o bagulho, fez lá o negócio, e deu certo para a irmã, a outra que engravidou, que deitou com o marido, no dia que ela deveria se deitar. Será que se ela dobrasse o joelho, clamasse ao Senhor Deus do céu, o Deus do marido dela, Deus poderia ou não poderia abrir a madre dela naquela noite, e a contemplada finalmente seria ela, literalmente por uma dádiva celestial? Veja só, joguete, ciúminho, competição, mandrágora. Que caminho essa moça fez para alcançar o que ela queria? Você já beijou o quê? O pé de quê? Já amarrou o quê, aonde? Já botou quem de ponta cabeça atrás da porta? Já fez o quê para alcançar o que você quer? Já usou de qual estratagema? Onde você já teve a capacidade de ir atrás daquilo que você almeja? Que jogo você está fazendo? Raquel escolheu fazer o jogo do mal. Raquel escolheu a carne, Raquel escolheu a intriga, Raquel escolheu o ciúme, a inveja, a mandrágora, ela escolheu o aluguel do marido, alugou a barriga das servas, fez o que quis e o que não quis, até que um dia Deus do céu, sem mandrágora, sem ciúme, sem inveja, sem serva, para dar uma lição, abre a madre dela e nasce José. Depois abre a madre dela pela segunda vez e nasce Benjamim. E o que acontece no nascimento de Benjamim? Quem se lembra? Raquel morre no parto. Jovem, finalmente mãe, amamentando ainda o primeiro filho, e morre no segundo filho, do próprio ventre. Por quê? Chamou maldições para a sua vida, vendeu sua alma para os encostos, aceitou favores fora do padrão de Deus, barganhou princípios, baseou-se na mera competição e na inveja, carnalidade, na divisão familiar. Ela quis construir a unidade da sua família. Jamais a divisão construirá alguma coisa na sua vida, ela só dividirá. E toda vez que você lançar mão do mal para querer o bem vai para justamente quem você queria mal. Porque o mundo espiritual não respeita regras erradas. A colheita, ela é certa. Uma segunda mulher, vou te dar o exemplo dela. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Perdão, capítulo 1. Um caso muito semelhante. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, apesar do nome era um homem, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, a semelhança de Jacó, né? Uma se chamava Ana, outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém,
Mais uma semelhança entre Raquel e Lia, casadas com o mesmo marido, uma tinha filhos e a outra não tinha filhos. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Não eram apenas 1 ou 2 não, né? A Ana, porém, dava porção dobrada, porção dupla. Lembra do princípio da restituição, porção dobrada? Esse homem era um homem de Deus, Eucana. Ele sabia da dor da esposa de não poder lhe conceber filhos. Então ele presenteava ela em porção dobrada. Por quê? Porque a outra tinha filhos, ela não tinha. Então ele entendia que era uma forma de restituição, já que ele não podia fazer nada. Ele tentava de alguma forma mostrar que a vida dela valia a pena e que ela de alguma forma era contemplada pela graça. A sua rival, versículo 6, a provocava excessivamente para irritar, como Lia fazia com Raquel, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você nunca me deu filhos, Ana, mas isso nunca alterou o meu amor por você. Que diferença, né? Uma mulher que não queixava do seu problema, nem dizia para o marido que ele devia ser o Deus que deveria realizar o sonho dela de ser mãe. Ao contrário de Raquel, o marido teve que motivar, o marido teve que levantar o moral dela, o marido teve que declarar seu amor por ela, o marido teve que ministrar calma, ministrar paz para ela. Versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, ou com espírito quebrantado, na melhor tradução, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, o diabo no caso aqui, né, filho do inimigo, uma bêbada, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, o profeta, o sacerdote: vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 20. O 19, metade do 19. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Do Senhor o pedi. Aleluia. Eu quero que você faça o contraste agora entre a atitude, duas histórias iguais, duas atitudes diferentes. A primeira,
Raquel não tinha filhos, Lia tinha. Mas Raquel tinha inveja de Lia. E Raquel usou de subterfúgios, estratagemas. Raquel usurpou o ventre das suas servas. Raquel fez até feitiçaria para ser mãe. E quando ela realmente foi mãe, ela morreu no parto. Não conseguiu sobreviver para curtir. Até porque eu acho que ela também não ia curtir, porque o puro objetivo dela era vencer a irmã. Nem mãe ela queria ser mais. Ela só queria sobrepujar a irmã, que a irritava. Mas ela caiu na irritação da irmã. Ao contrário de Ana, esposa de Eucana, que também tinha uma outra esposa chamada Penina. Essa Penina irritava profundamente Ana, humilhava profundamente Ana, porque ela não era só mãe de um ou de dois, ela era mãe de filhos e filhas, devia ter uns 11, né? 12, igual as famílias que nós conhecemos por aí, né, irmão? Né? Uns par de irmãos assim, pois é. Mas ela irritava, mas Ana nunca caiu na irritação. Ana nunca se deixou levar pelo ciúme ou pela inveja. Ana nunca cobrou o marido agressivamente por algo que ele não podia realmente resolver. Ana se sentia amada pelo esposo, mesmo sabendo que ele não tinha filhos da parte dela, o que na sociedade da época era muito importante. Ana não fez feitiçaria. Ana não encheu a cara de vinho como o sacerdote percebeu por um tempo, entendeu por um tempo. Ana não procurou os agoreiros, Ana não deu a serva dela para o marido usar e dar filhos postiços para ela. Ana não fez isso. O que Ana fez? Ana foi até o templo. Ana dobrou seu joelho perante o Senhor no altar. E ali ela derramou suas lágrimas. Uma usou a carne, usou a espiritualidade maligna, o estratagema, a mandrágora. A outra dobrou o joelho, lágrima nos olhos, joelho no chão, e gemeu perante o Senhor. O sacerdote a distratou, chamou ela de bêbada. Ao invés dela se levantar e dizer, nunca mais entro nessa igreja, ela falou, meu Senhor, isso que o Senhor está vendo não é alcoolismo, isso que o Senhor está vendo é amargura de espírito. Eu só quero um milagre, eu quero ser mãe. Eu já não tenho mais lágrima para chorar, da minha boca já não sai mais voz. Talvez isso está acontecendo com alguém aqui, não por esse, talvez por outro motivo, talvez ainda por esse. Mas como você faz a sua guerra? Que armas você usa? Uma usou as armas erradas e morreu dentro da sua bênção, a ponto de não poder curti-la. A outra usou as armas certas. Deus a abençoou. Ela pediu um filho para Deus, antes sequer de engravidar desse filho, sem saber se ia engravidar desse filho. Ela disse, Senhor, nenhum dos dias da vida desse garoto ele vai ser meu. Todos os dias da vida dele ele vai ser teu, para te servir. Eu quero ter a alegria de lhe servir, Senhor, com um filho. Ela não queria uma família só para ela. Ela queria uma família que glorificasse a Deus. Ela não queria um milagre para esfregar na cara da Penina. Ela queria simplesmente entregar ao Senhor um servo. E ela dobrou o seu joelho e ela fez um voto. E o Senhor abençoou, ela concebeu e ela teve um filho que ela disse que o nome seria Samuel. Do Senhor o pedi. Diga comigo, Samuel. Mais forte. Diga, do Senhor o pedi. E o que ela fez? Quando o garoto nasceu, ela desmama o garoto, leva até o profeta Eli e deixa o filho na casa do Senhor para servi-lo todos os dias da sua vida. Samuel foi o maior de todos os profetas da história da nação de Israel. O homem que ungiu Davi rei. O homem que levantou e destituiu Saul. O homem que profetizou, que foi um juiz, além de profeta, sobre toda a nação de Israel, que marcou a história daquela nação. Por quê? Porque a sua mãe soube fazer a guerra. Porque sua mãe soube pedir. Porque a sua mãe soube buscar o recurso certo.
Quando você está ansiosa, quando você está ansioso pela bênção da sua família, o que você faz? Compete com quem te afronta? Devolve pedra com pedra, ofensa com ofensa, grito com grito, bofete com bofete? Como você reage? Você olha para os outros e culpa os outros porque você não consegue o que quer? Culpa o marido, culpa a esposa, culpa os pais pelo que você não tem? Você provoca e irrita a Deus buscando outros artifícios espirituais que não o altar do Senhor, e a fé é submissão? Ana escolheu o joelho no chão, lágrimas nos olhos. Ana escolheu esperar. Ana escolheu se humilhar. Ana escolheu confiar no Senhor. Raquel, pobre Raquel, a mesma Raquel que quando saiu com Jacó de dentro da casa de seu pai, roubou os ídolos do pai, encheu a bolsa de ídolos, de abominações ao Senhor, que tem olhos mas não vê, tem pé mas não anda, tem boca mas não fala, som nenhum lhe sai da garganta, nada podem fazer, porque eles mesmos precisam ser carregados, como diz o Salmo 115, versículo 4 ao 8. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos quantos neles confiam. Palavra dura, palavra pesada, palavra de Deus. Raquel fez isso. A Raquel dos ídolos, a Raquel das feitiçarias, a Raquel das invejas. Perdeu uma grande oportunidade. Ana, coração pequeno, fé grande, submissão grande, obedeceu a Deus em tudo, dobrou seus joelhos e foi abençoada. Hoje, dia 26, é nossa última terça-feira do mês, certo? É isso? Nossa última terça-feira do mês de maio, portanto, nosso encerramento oficial da campanha Bênção da Família. Eu queria convidar você, que tem uma demanda para colocar diante de Deus, você que não quer cair na tentação de Raquel, você que aprendeu com o exemplo de Ana, embora a tradição do nosso horário passou um pouco, como que eu posso dizer para você que esse culto está encerrado e vai em paz, sem te dar a oportunidade agora de dobrar o seu joelho, como Ana fez, de chorar pela sua família, de chorar pelo seu filho, mãe, pai, de chorar pelos seus pais, filhos? Como que eu poderia roubar de você, por causa de 10 minutos, a oportunidade de fazer o que Ana fez? E hoje eu creio, Deus vai mover um milagre na sua casa, Deus vai mover um milagre na sua família. Você pode escolher fazer como Raquel, você pode escolher fazer como Ana. Aqueles que têm hoje o entendimento e o espírito de Ana, eu gostaria que você viesse até o altar, dobrasse o seu joelho perante o Senhor. Se você tem uma demanda como a de Ana, como a de Raquel, mas não quer fazer o caminho de Raquel, quer fazer o caminho de Ana, da submissão, da fé, da graça, da paz, eu creio que o Senhor estará contemplando nossos corações com seus olhos. Meu Senhor, meu Deus, faz a tua oração, querido. Nós dobramos nossos joelhos perante a tua face, e nós invocamos o Altíssimo. Se o Senhor não nos fez pais ou mães, bendito seja o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus do propósito. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Se esse ventre até hoje não se abriu, é porque o Senhor quer abri-lo a hora que o Senhor quiser, para mostrar teu poder e teu milagre. Se essa casa ainda não se converteu, é porque o Senhor tem um propósito de mais intercessão, mais dependência de ti.
Se o milagre ainda não veio, ou a restituição, ou a bênção da família, não necessariamente significa que ele nunca virá. Porque o Senhor é Deus que tem tudo no controle das tuas mãos. Quando o Senhor nos abençoa, o Senhor prova que nos ama e que o Senhor está conosco. Quando o milagre ainda não veio, o Senhor prova que tu és soberano e que o tempo é teu, a vontade é tua. E que ainda assim tu és Deus e digno de ser adorado, exaltado, digno de ser buscado. Meu Deus, quantas vezes nós agimos como Raquel, cheios de orgulho, ciumentos, birrentos, agoreiros, praguejadores, murmuradores, movidos por uma atitude completamente mesquinha. Quantas vezes, meu Pai, nós te afrontamos, buscando os feiticeiros, os benzedores, beijando o pé de ídolos, levantando o clamor para aquele que não tem ouvido para ouvir, exaltando quem não tem mão para me abençoar. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Acha em nossos corações nessa noite um coração como o de Ana. Meu Deus, que nós levemos em consideração a Tua palavra e não as tradições, não os costumes de família, não as circunstâncias. Senhor, que nós tenhamos um espírito humilde de entendermos que o nosso valor está nos Teus olhos e não nos olhos dos homens. Se alguém fala mal de nós, que o Senhor os abençoe, que eles sigam o seu caminho, mas que nós possamos ser diante do Senhor puros. Importa para nós, meu Deus, o que o Senhor pensa de nós. Se alguns nos irritam e nos provocam, não seremos nós que os venceremos, mas o Teu milagre há de testificar de que o Senhor é por nós e ninguém pode ser contra nós. Não a nós, Senhor, mas a Teu nome dá glória. Que seja exaltado o Teu nome sobre a nossa família. Senhor, esse jovem que espera por um namoro, que espera por um noivado, por um casamento, dá paciência, meu Deus. Ensina a esperar, ensina também a escolher. Senhor amado, que nós não sejamos ignorantes a ponto de não ter capacidade de interpretar o Teu não, ou de interpretar o Teu sim. Que nós saibamos esperar, que a ansiedade não seja o combustível das nossas realizações, mas sim a fé. Meu Deus, que cada um aqui aprenda a agir em fé e saber que o tempo é Teu e quando ele chega, o Senhor não tarda, o Senhor age. Meu Deus, eu abençoo os Teus filhos, eu abençoo as famílias dos Teus filhos, eu abençoo os seus pais, eu abençoo os seus irmãos, eu abençoo os seus filhos, seus cônjuges. Bendita seja a família do povo de Deus, e que a graça, a paz, a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, sua eterna misericórdia, esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Todos dizem amém.